Good afternoon, class. I hope you are doing pretty good. As always, I will start the class speaking English to train your listening skills. You, you already know that. Well, today, and let me know if you guys have any questions about the last subject, the prepositions, okay? But today, we are going ahead and we will learn about the quantifiers. And, oh, teacher, what do you mean about quantifiers? Well, quantifiers are expressions that you can use to express a specifically a quantity about something you want to talk about. How many books you have, how much money do you need, how many how many times you go over a place. These particles, how many, how much, are called quantifiers. Okay, and we'll talk. That's the subject of this class today. Okay, that's what we'll talk today. Well, with that said, we passed the transition. Let's get started, okay? Bom, pessoal, como eu dito aí na introduçãozinha em inglês, hoje a gente vai aprender sobre os quantificadores. E o que são isso, professor? Bom, como eu disse lá na introdução, quantificadores são expressões que são utilizadas quando você quer expressar uma quantidade de coisas. Seja lá qual for a coisa, objeto, pessoas, animais. Só que existem muitos quantificadores, tá? Assim como a gente tem muitos quantificadores na língua portuguesa. Por exemplo, se eu perguntar a você, quanto... Na verdade, a gente tem muitos quantificadores fáceis de lembrar. Por exemplo, muito, pouco, alguns, muito pouco, alguns, quase nenhum, e assim por diante. Mas a gente também tem, digamos assim, quantificadores não oficiais, né? Uma porrada. Quantos, sei lá, quantos cachorros tu tem? Eu tenho uma porrada de cachorro, por exemplo. Isso também é um tipo de quantificador. É quando você expressa o sentimento de quantidade de objetos, pessoas, animais, enfim, qualquer coisa que você queira expressar, desde que seja quantidade. E aí hoje a gente vai aprender no inglês os principais quantifiers. Não é um assunto tão complicado, tá, pessoal? Inclusive é um assunto relativamente bem simples, inclusive esse vídeo, quiçá seja o mais curto de inglês, né? Para alegria de vocês. Bom, já adianto para vocês que os mais famosos na comunicação inglesa são o much, many, a lot, some, any, few e little. Bom, much, ele é utilizado... O much, na verdade, ele é muito, tá, pessoal? Ele significa uma porção grande de algo. Porém, a gente só usa o much, e aí eu já vou pegar vocês aí no pulo do gato. Many e much, ambos significam muito, tá? Many e much significam muito, ou uma grande porção. Professor, então quando é que eu uso much, quando é que eu uso ou many? Bom, o much, ele é utilizado para objetos, sabe? Na verdade, substantivos incontáveis. Professor, o que é um substantivo incontável? É quando você não consegue contar o substantivo fisicamente, tá? Você pode até contar ele por outras unidades, mas você não consegue contar diretamente. Você não consegue, por exemplo, contar um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Você consegue contar R$ 1, R$ 2, R$ 3. Entende? Você consegue contar a moeda, mas o dinheiro, especificamente, você não consegue contar. Você não diz, eu tenho um dinheiro, eu tenho dois dinheiros. Aliás, você pode até dizer assim, eu tenho um dinheirinho guardado. Mas você não diz assim, por exemplo, no sentido de um único dinheiro, ou um único, ou dois dinheiros. Você não fala isso. Leite, por exemplo, você não diz eu tenho um leite, dois leites. Você diz, eu tenho uma garrafa de leite, ou então 2 litros de leite, certo? Esse tipo de açúcar, do mesmo jeito, eu não tenho... quanto de açúcar você precisa? Você não diz, eu tenho um açúcar, dois açúcares, três açúcares. Quer dizer, você pode dizer isso num contexto de química, né? Por exemplo, 3 açúcares nessa fórmula química, mas isso é outro assunto de outra matéria que você vai aprender lá no ensino médio. Mas falando do açúcar da nossa casa, você não diz eu tenho um açúcar, você diz um pacote de açúcar, certo? Você envolve uma unidade. E para esses substantivos que você não consegue contar, a gente usa much. Tá certo, pessoal? Bom,
O many, ao contrário do much, a gente usa para substantivos contáveis, tá? How many times, ou seja, quantas vezes. How many dogs, porque eu consigo contar um cachorro, 2 cachorros, 3 cachorros. Many people, que eu consigo contar pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, certo? São quantificadores nesse sentido, tá? Vocês não vão ter grandes probleminhas com isso. Inclusive, eu vou fazer uma pequena atividade com vocês, já que esse vídeo não vai ser tão grande. Tá, pessoal? Assistam o vídeo e vocês fazem uma atividadezinha, tá? Bom, aí a gente parte para o a lot of. A lot of, certo? A pronúncia é essa mesmo, lot of. Só que no inglês americano, se você for a pronúncia do inglês, da pronúncia do inglês, a pronúncia inglesa do inglês, a britânica, certo? Eles provavelmente falariam a lot of, a lot of. Eles não têm esse costume de transformar o T no som de R igual aos americanos, tá? A minha pronúncia é um pouco mais parecida com a dos americanos. Eu costumo transformar esse T num som de R. Então, geralmente eu costumo falar a lot of, certo? Mas também é correto falar a lot of. Na verdade, não existe jeito errado. É como a gente falar alguma coisa com sotaque de português brasileiro, português de Portugal, é só questão de sotaque, tá, pessoal? Mas a pronúncia, se vocês quiserem aprender, é a lot of, ou a lot of. Bom, o a lot of é um quantificador utilizado para descrever quantias grandes, mas não especificadas. Por exemplo, a lot of money, ou então a lot of people, a lot of kings. Não importa se são contáveis ou incontáveis. Você só quer dizer que tem uma porrada, né? Você só diz assim, exatamente, é como se fosse a nossa porrada, né? Olha, tem uma porrada de gente ali, tem uma porrada de dinheiro ali jogada, tem uma porrada de doce ali na sala, tem uma porrada de gente na rua. É como se fosse a nossa porrada, tá? Tipo, é um muito para coisas não especificadas. Quantias não especificadas. É uma coisa grande, mas não contada exatamente, tá? Tipo, é grande o suficiente, mas eu não quis dizer exatamente certinho quantas pessoas exatamente estão na rua. Não quis dizer certinho, tá? É bem comum. É como se fosse a nossa porrada mesmo, tá? O some é bem famoso também. Some quer dizer alguns. E aí vocês vão lembrar aí de prefixo, afixo, né? Aqueles afixos que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas de português. Que é o seguinte, o some, ele significa algum ou pouco de. Algum ou pouco de algo, tá? Quando você usa o some, por exemplo, I have some money in my bank account, eu tenho algum dinheiro na minha conta do banco, né? Can I have some wine, please? Eu posso ter um pouco de vinho. É realmente o pouco, tá? Algum ou pouco. E aí vocês podem talvez confundir. Vejam que coisas legais. Someone. Veja que interessante o uso. Como interessante idiomas são. Some quer dizer alguns. Ou algum, certo? E one quer dizer um. Então, someone, algo, alguém. Someone é alguém em inglês. Certo? Something, algum. Thing é coisa, alguma coisa. Something é alguma coisa em inglês. A palavra something significa alguma coisa. Someone significa alguém, certo? E vem daí, desse some. Veja como são interessantes as palavras. A formação das palavras em inglês também segue as regras bem parecidas com as do português, tá? N, por exemplo, em sentenças positivas, tem um significado qualquer, tá? N quer dizer qualquer coisa. Anything, do mesmo jeito que something é alguma coisa, anything, thing é coisa, e anything é qualquer coisa. Anyone, qualquer um, sabe? Any significa qualquer. Mas aí você também tem nas interrogativas ele pode se transformar em algum, né? Por exemplo, can you speak any other language? Qualquer outra língua ou alguma outra língua. Também poderia ser utilizado qualquer nessa frase, né? Mas é mais comum utilizar o assumo o significado de algum, tá? Quando você tem sentenças negativas, ele assume o significado de nenhum. I don't have any cats. Eu não tenho nenhum gato. Eu não tenho quaisquer gatos, por exemplo. Estão vendo que ele pode ter o significado qualquer, exatamente. Você só tem que fazer a equivalência correta para o português, tá? Mas se vocês preferirem dessa maneira, em sentenças positivas ele tem um significado de qualquer puro, em sentenças negativas ele assume o significado de nenhum, em sentenças interrogativas, quando você está fazendo uma pergunta, ele assume o significado de algum ou alguma, tá? E a gente parte o próximo, é o a few.
A few é alguns, o pouco, é algum mais relacionado a poucos, tá, pessoal? É diferente do some. Some também é algum ou pouco de. Só que ele é... Eu acho que eu não tinha dito isso para vocês, tá? O some, ele é utilizado para incontáveis. É a mesma regrinha do much, tá? Some e a few, eles basicamente eles se relacionam do mesmo jeito que o much e o many. A few significa poucos ou alguns poucos, só que para coisas contáveis, tá, pessoal? Por exemplo, a few boys passed around, né? Alguns garotos passaram por perto, esse tipo de coisa, tá? Já some é para coisa incontável mesmo, tá? I have some money, money in my bank account, que foi aquele exemplo que eu dei. Money é substantivo incontável, por isso eu uso some, certo? Então, a diferença é que o some é algum ou pouco de utilizado para substantivos incontáveis, enquanto que o a few, ele pode significar alguns, tá? Ou pouco ou poucas, para substantivos contáveis, tá, pessoal? Substantivos contáveis. Por exemplo, I like few songs by Guns N' Roses, aquela banda famosa que tem um Slash, certo? Toca aquela música Sweet Child O' Mine, né? Eu gosto de algumas músicas do Guns N' Roses, tá? A few, algumas ou poucas. Né? Nesse caso, algumas mesmo, tá? Bom, a little é um pouco, é literalmente um pequeno, tá? Um pouco, quando você quer dizer uma pequena porção, tá? Também ele é utilizado para substantivos incontáveis, tá, pessoal? A little significa um pouquinho. Eu quero um pouquinho, tá? Quando eu digo, por exemplo, I love a little cream in my coffee. Lembrando que eu tenho... É engraçado, eu tenho uma professora muito boa de inglês, chamada Linda Inês. E ela... A primeira vez que eu falar coffee, eu aprendi a falar coffee. Aí ela... Não, coffee não. Coffee é quando você está tossindo. Coffee, coffee. É coffee. Nunca mais eu esqueci. Grande professora. Bom, I love a little cream in my coffee. Certo? Eu gosto, ou nesse caso eu amo, né? Eu amo um pouquinho de creme no meu café. Ou um pouco de creme, tá? Have a little tea with me. It's delicious. Nesse caso eu estou chamando alguém, tá? Tenha um pouco de chá comigo. Mas have a little tea, na verdade, esse have é um sentido idiomático um pouco mais complexo de vocês entenderem. Mas é uma expressão que, tipo, have a lunch with me, ter um almoço comigo. Ou have a tea with me, ter um chá comigo. É como se você estivesse chamando a pessoa para sair. Ó, vamos beber um chá? Beba um chá, um pouco de chá comigo, né? Está delicioso, it's delicious. I would love a little peace and quiet around here. Eu iria amar um pouco de paz e silêncio por aqui, né? Temos alguém brabo. Bom, a little é realmente um pouquinho, tá? Eu adoraria um pouquinho de paz e silêncio por aqui. Ou então, você teria um pouquinho de chá comigo. É realmente o nosso um pouquinho. Lembrando que ele também é utilizado para substantivos incontáveis. Então, daí a gente vai tirar a atividadezinha de vocês e vocês vão responder, tá, pessoal? Esse vídeo vai ser o vídeo complementar. Como vocês puderam ver, não é nada complicado. Se vocês conseguirem entender qual é a grande problemática. Os significados dos quantifiers, tá? Eu vou até tirar dos slides agora. Vou voltar para a parte principal, né? Vocês vão ver na tela maior. O grande nuance aqui dos quantifiers é o seguinte: vocês saberem, na verdade, se os substantivos são contáveis ou incontáveis. E a maioria dos substantivos contáveis no inglês também são contáveis em português, tá, pessoal? Se vocês traduzirem literalmente, vocês não vão errar. Na grande maioria das vezes, eu falo 95% das vezes, tá? O que você pode contar no inglês, você pode contar no português. Obviamente, há algumas exceções às regras, mas eu não vou entrar nesses detalhes com vocês, porque eu me prolongaria até demais, tá? Esse é o grande nuance. Os significados, o que cada palavrinha, o a lot, a lot of, no caso, né? A few, a little, much, many, esses very, very também é muito, né? Significa muito. Esses quantifiers, eles são simples de se entender. O sentido deles é bem simples de se entender na frase. O grande problema é você utilizá-los corretamente, né? E quando você usa corretamente, é prestando atenção ao substantivo. Será um substantivo incontável, por exemplo, eu posso usar o some. Se ele é contável, eu não devo usar se ele é contável, eu não devo usar o some. Eu devo usar o a few. Tá certo, pessoal? Tá aí o grande pulo do gato. Bom, dito isso,
Eu me despeço de vocês. Essa aulinha realmente ficou um pouco mais curta, mas lembrando que vocês ainda terão uma atividade para fazer, tá, pessoal? Se possível, copie o assunto no caderninho de vocês. Lembrando que durante as provas eu vou fazer questão de retirar os vídeos do ar, deixar todos eles privados para vocês não poderem estar filando, tá, pessoal? Mas eu já estou dizendo para vocês que a prova vai ser relativamente simples, tá? Não vai ser grande complicado, não vai ser grande complicações para vocês, não. Bom, mais uma vez, agradeço a todos que puderam assistir o vídeo. Uma ótima aula para vocês. Qualquer dúvida estarei disponível no privado para sanar as suas eventuais dúvidas, tá, pessoal? Grandes estudos para vocês e até a próxima!